Olá, turma, bem-vindos a mais uma aula. E assim, no início do nosso terceiro módulo, né, a gente falará sobre o estoque. A gente inicia falando sobre o estoque, já começa a abranger mais a logística interna, né, um assunto de logística interno. E assim, né, dentro de uma empresa, né, falando sobre referente à empresa, o estoque ele se refere ao armazenamento de todos os produtos, né? E obviamente isso inclui mercadorias prontas para venda, insumos de produção e materiais de consumo, né? Dentre outras coisas. Então, o estoque ele é o maior compartimento dentro de um armazém, né? E assim, o estoque ele, obviamente, é a questão de armazenar produtos, materiais, mercadorias e entre outros, né, que a empresa precisa para continuar funcionando. E assim, a gente pode também destacar a questão dos produtos acabados, né, em processo de fabricação, insumos de produção e também materiais de consumo. Então, tudo isso envolve a questão do estoque. E assim, é um fator fundamental, né, para o funcionamento da empresa, porque ele garante que o cliente ele encontre o que procura na quantidade e na hora certa. Então é muito importante ter estoque sempre disponível para atendimento da demanda, né? Isso aí também entra na questão de concorrência, enfim, assuntos que a gente irá abordar mais para frente. E assim, podemos destacar também, né, que um bom gerenciamento de estoque, né, é essencial a fim de evitar perdas financeiras e para assegurar um estoque adequado para cada ponto de venda. E aqui algumas dicas que a gente pode levar como exemplo, né, para gerenciar o estoque de forma eficiente. É a questão de manter ele sempre organizado, evitar que mercadorias elas fiquem paradas, né, garantir o giro dos produtos ali, né, evitar faltas de mercadorias também e buscar, né, girar aquelas mercadorias que estão próximas do vencimento em caso de produtos perecíveis, negociar melhor os prazos e preços com os fornecedores e de fato também, né, questão da gestão, né, ter uma boa gestão de dados, uma boa base que facilite a análise ali e assim também, né, ter uma visão voltada para a questão da demanda do consumidor, né, para que a gente possa sempre atender o consumidor final, né. Então, assim, estoque logístico ele é o conjunto de atividades relacionadas ao gerenciamento de produtos e materiais de uma empresa, né? E aí vai desde o recebimento até a distribuição aos clientes. E quando fala em recebimento é desde a chegada dos produtos, né, que vem da fabricação e lá são armazenados no estoque, né, com toda aquela organização, a estrutura, com as ruas, tudo certo, os produtos bem identificados no sistema, até a questão da expedição, né, que é quando sai para entrega aos clientes, né, que fazem as compras dos produtos. Então, assim, o que é o controle de estoque, né? O controle de estoque ele consiste no monitoramento de entrada e saída de mercadorias de uma empresa, ou seja, o processo contempla desde a aquisição e o armazenamento até a comercialização dos itens. E assim, aqui eu separei alguns pontos, né, que a gente pode identificar como principais vantagens referente a um controle de estoque eficiente, que permite ao varejista ele identificar os produtos com maior e menor giro, fazer uma previsão de demanda mais certeira, planejar as compras e reposições com mais assertividade, implementar estratégias de vendas para dar saída a itens estagnados, evitar perdas de produtos em função de roubo, deterioração ou vencimento, otimizar o espaço e os custos de armazenamento, aumentar a produtividade da operação e a satisfação dos clientes. Então, a questão de identificar os produtos com maior e menor giro, né, a gente traz a importância da curva ABC e a gente vai falar nesse ponto mais para frente, mas só para resumir sobre esse tópico, né, nos estoques, né, se usa essa metodologia ABC, que é para categorizar os produtos de acordo com a sua relevância e o seu número de vendas. Ou seja, os produtos com maior giro de estoque, né, eles são os da categoria A, e aí na sequência os de categoria B, eles são importantes, mas não têm o tamanho da importância dos produtos que se enquadram na categoria A. E os da categoria C, eles são os que têm menor giro de estoque, né? São aqueles que demora mais para ser movimentado. Então, assim, o giro de estoque ele é uma medida que indica a velocidade com que os produtos estão sendo vendidos. Um giro de estoque ideal significa que o estoque ele foi totalmente renovado, né? É quando se faz aquela transição, ou seja, eu vendo o que eu tinha e eu trago novos produtos
para continuar minha cadeia de vendas, né? Então assim, é meio que isso, né? A curva ABC ele é muito importante nesse negócio. Então, a questão de fazer uma previsão de demanda mais certeira, né? A gente pode tirar como ponto de atenção, né? A questão de, como é que eu posso falar? Seguir alguns passos, né? A gente pode dizer assim, por exemplo, definir objetivo e período do tempo que vai se obter aquela previsão, coletar e analisar dados históricos de vendas e consumo, coletar informações de mercado, como dados sobre a concorrência e comportamento do consumidor, por exemplo, para que a gente possa entender como está o mercado, como estão as exigências, né, como está mediante a concorrência também, né, que a gente vai ter concorrente no ramo. Integrar as áreas de vendas junto com operações, partindo de um processo de planejamento que tenha colaboração entre as partes, né? Ou seja, é como se eu pegasse a questão do time de vendas, não adianta eu sair vendendo se eu não tenho produto no estoque. Então tem que ter aquela parceria, tem que ter aquele entendimento. E a tecnologia facilita bastante nesse ponto, né? Mas a gente também tem que ter aquela conversa, aquela comunicação. Quando eu falo na tecnologia em que ela ajuda, é porque ela tem um sistema que registra a quantidade daquele tipo de produto que está no estoque, né? Que não foi vendido, que está lá disponível. E o comercial, obviamente, o time de vendas ele vai lá e faz a venda, visto que o produto está disponível no estoque. Mas também é válido, sim, a comunicação assertiva, né? Para que o processo ele tenha mais garantia, que ele seja mais sólido no quesito de venda e o que tem no estoque. Então é muito importante isso aí. A questão de também, né, planejar acordos que busquem resultados positivos para a empresa é um ponto muito importante também nesse quesito de previsão de demanda. A gente sabe que tem empresas que trabalham às cegas, não às cegas totalmente, mas tipo, não existe um nível de estoque correto, né, 100% assertivo. Eu não posso ter muito, mas também não posso ter pouco, porque se vier uma demanda extraordinária, um pedido urgente, eu preciso ter o estoque necessário para atender aquele pedido e deixar meu cliente satisfeito, né? Não abrir espaço para a concorrência atacar e tentar levar meus clientes para eles. Então é muito importante essa questão da previsão de demanda, né? De ser mais assertivo e obviamente se tem uma parceria ali com o comercial, né? A gente depende muito deles também, para que a gente possa acertar e minimizar o máximo de impacto possível. A questão do planejamento de compras e reposição com mais assertividade, né, é um ponto que abrange muito bem o ponto de cima, que é a questão de fazer uma previsão de demanda. Ou seja, eu preciso entender a minha cadeia logística, né, eu preciso sempre mapear os tempos, buscando sempre melhoria, né, para evitar o mínimo possível de impacto, de perca de tempo na minha cadeia de suprimentos, né. Então tem que ter essa estratégia por fora, tem que ter esse estudo. E não é um estudo único, né? A gente sabe que o mercado muda, a quantidade de clientes ela pode aumentar com o tempo, né? O cenário pode mudar também em uma determinada época do ano. Então esses planejamentos eles sempre tendem a mudar, né? E quando a gente fala na questão de planejar as compras e reposições com mais assertividade, é justamente isso, é o melhorar os times de cada transição na minha cadeia de suprimentos, seja a partir do meu fornecedor que me fornece a matéria-prima, onde eu faço a aquisição, que é quando inicia a minha cadeia de suprimentos, até a fabricação, da fabricação que passa pela primeira parte de embalação, né, que é quando os produtos, e aí tem a questão do direcionamento da fábrica para o centro de distribuição, né, que fica num lugar mais estratégico geograficamente, né, então nem sempre a indústria ela ficará na mesma planta do centro de distribuição. Então assim, tem todo esse time de processos em que o produto ele sai da indústria, vai para um centro de distribuição que é conhecido como CD, e lá se faz todo o trâmite, né, que é o recebimento daquela mercadoria que chegou da indústria, aí passa pelo recebimento, aí vai para o estoque, né, do estoque ali se armazena os produtos no local correto via sistema, com as ruas tudo indicando, né? As ruas que eu falo é a questão de estoques imensos, como a foto do fundo dessa imagem da tela aqui, né? Quando se tem várias vias dessa, a gente chama de ruas, né? Para poder identificar onde estão as mercadorias. Imagina você simplesmente armazenar dentro de um estoque imenso desse,
e não teve a sistema, né, a coordenada correta de onde está aquele produto. Então imagina o tempo que se levaria para achar aquele produto ali para poder carregar para o consumidor. Então assim, perderia muito tempo, né? E com essas estratégias hoje que tem de mapeamento, né, que a gente chama nas ruas, que seja rua de A, B, C, enfim, rua 1, rua 2, assim como os bairros, se faz isso no estoque também, para ter uma maior facilidade, uma maior agilidade na hora de pegar esses produtos para levar para separação e de lá a expedição dos produtos que é carregado nos veículos, né, e dos veículos eles seguem para os clientes para fazer a entrega. Então é muito importante essa questão do planejamento de compras também. Falando a respeito da implementação de estratégias de vendas que visa dar saída, né, a itens estagnados, né, itens que estão parados há muito tempo no estoque, de uma escassez muito grande, a gente pode ter algumas estratégias, como por exemplo a questão de primeiramente identificar, né, e classificar esses produtos para a curva C, né, que são aqueles que são menos utilizados, que não tem muita movimentação no estoque. Então assim, a partir disso a gente usa um sistema de gerenciamento de estoque para gerar relatórios e poder classificar os produtos por tempo de permanência e valor investido, certo? Então a gente entende o tempo que ele está lá estagnado, a gente meio que já tem um mapeamento que sempre ele fica nessa medida de tempo parado no estoque, e a gente começa a estudar, a ver se aquele produto ele realmente vale a pena manter em mercado. A gente começa a pesar os custos e benefícios dele, ou seja, porque o custo não é só fabricação, existe aquele custo também de manter o estoque, né? Se de repente a mercadoria que requer uma refrigeração ali, então se paga por energia, né? Se paga a questão do equipamento, tem a manutenção do equipamento para manter aquele ambiente climatizado, para não perder a qualidade do produto. Questão de a depender também do produto, né? Questão de você gastar com produtos químicos que afastem insetos, né? Roedores do local para manter a limpeza bem estagnada ali, né? Bem fixa, né? E garantir a qualidade do produto, né? Evitando assim riscos sanitários, né? Riscos de poluição do produto e ter que fazer o descarte daquele produto. Então tudo isso aí gera um custo do produto ao mantê-lo no estoque. Então assim, algumas dicas que o pessoal se utiliza, né, na questão de estratégia de vendas para esses produtos que não conseguem se movimentar, né, não conseguem dar giro no estoque, é a própria questão de oferecer descontos e promoções, né? Se cria campanhas promocionais específicas para aqueles produtos que estão parados há muito tempo ali na prateleira, por exemplo. Quem nunca viu aquelas promoções do tipo leve 2, pague 1, né? Uma forma de incentivar as pessoas a comprar aqueles produtos. Ou até mesmo alguns descontos, como por exemplo, só hoje a oferta, né, desconto de 30%, né, para incentivar o consumidor a comprar aquele produto e poder dar aquele giro no estoque. A questão também de datas sazonais, né, que vai de épocas do ano e em que o poder de compra ele aumenta bastante, né? Os consumidores eles compram mais, né, em alguma determinada época do ano, como por exemplo a Black Friday, que acontece no novembro, né? Então são oportunidades que os mercados eles agarram, né, para impulsionar suas vendas. Então se faz uma estratégia para aqueles produtos também que estão muito tempo parados, né? É até bom tocar nesse tema porque existem algumas peculiaridades nessa questão da Black Friday. Às vezes a gente vê um desconto muito bom num eletrodoméstico, por exemplo, sei lá, uma TV que ela costuma custar R$ 2.500, R$ 2.500, mas nessa Black Friday ela está custando R$ 1.000. Então assim, com certeza esse produto ele está parado há muito tempo no estoque e pode ser que a durabilidade de vida dele não dure muito na sua mão, pelo fato da estagnação do grande tempo que ele estava parado lá sem utilização. Então, às vezes um desconto muito grande, realmente você tem que pensar duas vezes se vale a pena. Obviamente também pode ser que não, pode ser que aquele desconto que você pagou, teve uma economia de R$ 1.500, seja o melhor investimento da sua vida. Aquele produto pode durar anos, décadas, enfim, é relativo, né? Mas vale sim a questão do ponto de atenção quando o desconto ele é muito grande, né? A gente sabe que por mais que seja uma Black Friday, as empresas elas nunca tendem a perder muito dinheiro assim, né? Nunca tendem a perder dinheiro. Outro ponto também importante é a questão de que eles começam a aumentar os preços, e aí quando vem a Black Friday a gente acha que diminuiu o preço, mas na verdade ele está vendendo pelo preço normal,
né? Só que ele tirou aquele preço alto que ele tinha aumentado alguns meses atrás para impulsionar a venda na Black Friday, a gente achar que está pagando com desconto, quando na verdade a gente está pagando o preço normal do produto. Então, são estratégias de vendas que os comerciantes eles fazem, né? Que as empresas fazem para atrair um poder de compra maior, né, do consumidor. A questão também de diversificar os canais de vendas, né? Considerar vender no mercado online também, né? Não só em prateleiras, atrai um público maior, né? Um público já direcionado através do tráfego pago que se faz na questão do anúncio, né? Que o anúncio pago, obviamente, também tem canais de anúncio público, como o Marketplace, por exemplo, né? Uma plataforma que você consegue anunciar seu produto de forma gratuita, né? Digamos assim, né? Diferente do tráfego pago, que você consegue levar o seu produto às pessoas, mas tem um custo por fora ali, então muitas vezes também não compensa. Questão também de algum evento, né, ou parceria com outras empresas que possa divulgar o seu produto e consequentemente você vai pagar um percentual em cima da venda, né, a taxa de comissão que a gente chama. Melhorar as descrições dos produtos também, né, é uma importância, porque é a questão da etiqueta, né, a questão que fica visível, que você olha ali, bate o olho já. Então quando se tem uma embalagem melhor, uma embalagem mais bonita, né, uma descrição mais chamativa, então aquilo ali de uma certa forma atrai o público a comprar aquele produto, né? Então isso é muito importante também. Realizar a queima de estoque, né? A questão de ofertas ali sazonais para poder vender aqueles produtos logo e dar um giro no estoque, principalmente quando são produtos não perecíveis, né? São produtos perecíveis, né? Que tem data de validade, então se faz aquela queima de estoque ali para poder não ter um prejuízo por completo, né? Ter um lucro ali, não um lucro esperado, mas é melhor ter um lucro menor do que não ter nada. Então, quando se trata de produtos perecíveis principalmente, né? E aí chega a data de vencimento, felizmente tem que fazer o descarte daquele produto. Combinar estratégias, né? A estratégia ela está presente em tudo, ou seja, quando a gente fala na combinação de estratégia, aparece a questão de itens que estão escassos no estoque e não estão tendo movimentação, né? A questão de tentar buscar ali uma estratégia para reposição contínua. A gente sabe que a questão dos produtos que tem alta demanda, né? A reposição ela acontece de forma automática, está sempre vindo ali em pouco tempo. Já para esses produtos que estão mais estagnados no estoque, é muito importante definir um mapeamento, né, de uma forma de buscar uma reposição periódica. Por exemplo, os produtos que têm uma maior movimentação, vamos supor que eles são reabastecidos de semana a semana. Uma vez por semana, a indústria está mandando para o CD novos produtos fabricados para repor o estoque. Enquanto aquele que não se vende não tem um período correto. Então, vamos supor que esse que não se vende, um período dele de reposição não seja de uma semana, né, e que não faria sentido, e sim de um mês, né, uma vez por mês é feita a reposição, uma vez a cada 2 meses, enfim, vai depender muito do estudo, né, da estratégia que se teve ali por trás, do mapeamento que foi feito medindo o tempo que ele se movimenta no estoque. Então já passa a ter um nível maior de detalhe, né, já passa a ter uma reposição mais demorada do que aqueles que saem mais rápido do sistema. Então assim, é importante avaliar os processos da empresa, tá, como um todo, e buscar entender aquele motivo da estagnação, né? Não é só fazer a oferta, eu preciso entender também onde a gente está errando, fazer mudanças para ver se surtiu algum efeito no mercado, né? Quando eu digo fazer mudanças por exemplo, a questão da mudar a descrição, abaixar um pouco o preço, entender se ele está tendo mais movimentação a partir daquela ação que a gente tomou na forma estratégica, né? E assim é isso, medir propostas, né? Entender o mercado e buscar soluções para evitar o máximo possível de estagnação no estoque. Falando aí referente à questão de evitar perdas de produtos, né? Em função de roubo, deteriorização, até mesmo vencimento, a gente pode levantar algumas hipóteses aqui que se faz presente, né, nesse meio, né, e são abordagens que se tem que evita ali a perdas de produtos, né, em detrimento da situação em que ocorra. Tem a questão do inventário, né, que a questão da empresa ela realizar inventários
de forma periódica, de ter um padrão ali de tempo. Tem empresas que optam por fazer todos os meses, tem empresa que faz por trimestre, né? Bimestral, semestral. Assim, a questão de fazer uma vez por mês, a depender do tamanho da empresa, é o ideal, tá? Assim, vai muito da operação mesmo. Não se tem um período de padrão que a gente pode dizer, não, esse aqui é um período correto. Não existe isso, vai muito de empresa a empresa. E aí no inventário, né, se realiza a comparação da quantidade vendida e a quantidade recebida dentro do estoque. E aí para tentar identificar ali se houve perdas ou não de mercadorias dentro da organização. A questão do controle de validade, né, para os produtos perecíveis, nada mais é do que a gente utilizar códigos de barras de etiquetagem adequadas, que aí controla a validade dos produtos que entram no estoque e que saem. Promoções também, né, na questão de produtos que ficam estagnados, ou seja, se faz o uso de promoções, né, se cria promoções partindo da ideia de estimular a venda do produto, que tem ali uma validade mais próxima do vencimento, né, e até mesmo a política de preços, né, reduzir o preço ali porque ele não tem mais aquela qualidade que ele teria por ele ter uma data de validade, e incentivar o consumidor, o cliente a comprar aquele produto por estar mais barato, né? E obviamente desde que aquele cliente atue no nicho que ele vai usar todo aquele produto em pouco tempo. Por exemplo, né, as lanchonetes elas compram pequenas quantidades, né, com uma data de validade mais próxima de se vencer, porque ela já vai se utilizar daquele produto, ele já bota para uso no mercado, né, de uma vez, porque vai ter clientes ali comprando, seja lá o nicho a questão de independente de que se ele tenha restaurante, lanchonete, né, de um determinado produto, determinado tipo de alimento. Então é mais comum eles comprarem itens que estejam próximo do vencimento, porque vai ter uma rotatividade ali muito rápida, né? Vai se acabar aquele produto muito rápido. Primeiro que ele compra em baixa quantidade, e segundo que ele vai se utilizar daquilo durante toda a noite ali de trabalho ou de tarde, enfim, a depender do tipo de alimento que ele vende. A questão da segurança, né, de instalar câmeras de segurança e deixar as equipes capacitadas, né, treinadas para evitar roubos ou furtos de mercadorias. A questão do monitoramento também, né, utilizar tecnologias de monitoramento que garanta que o estoque seja gerido de forma eficiente, monitorando o fluxo de caixa, o que entra, o que sai, né. A cultura de segurança, né, assim, não adianta nada se a empresa não tiver uma cultura de segurança rígida, né, que aí precisa criar uma cultura de segurança dentro do ambiente da empresa, né, no ambiente interno ali da empresa. E é isso, assim, e aí tem um fator fundamental, né, que é a equipe da prevenção de perdas, que eles têm um trabalho contínuo de prevenção, né, que ajuda a evitar problemas como roubos, desperdícios, fraudes, falhas operacionais e que venham a agredir a reputação da empresa, né? Então a equipe de prevenção de perdas tem um papel fundamental nesse quesito de controle de mercadoria dentro do estoque. No nosso penúltimo tópico, a gente levanta aqui a questão da otimização e os espaços, né, do custo de armazenamento. Então, assim, a questão da otimização de espaço, né, a gente tem alguns possíveis pontos que é importante ressaltar. Primeiro de tudo é analisar o layout, né, analisar a planta antes de começar a desenvolver ali o layout, né? Então é importante antes a gente analisar, que é identificar as áreas que possam ter desperdício, né, ou até mesmo ineficiência, e aproveitar aquele espaço, né? Não só o espaço da planta baixa, né, da planície, mas também o planalto da planta ali do armazém, né? É feita a foto do fundo aqui, né, a gente utilizar do espaço alto também. Importante a gente conseguir ocupar o máximo possível de espaço. E aí, obviamente, também ter uma estrutura forte, né, que comporte toda essa altura para evitar acidentes, né, como a queda de mercadorias, né, a queda de uma rua dessa, por exemplo, e vai ter um prejuízo enorme, sem falar na questão do risco de ter o acidente de trabalho, né, devido a toda essa mercadoria caindo. Eu creio que vocês já tenham visto algum vídeo em que o estoque ele começa a cair, né, em uma determinada empresa, e é um negócio muito feio, é um desperdício muito grande, e às vezes fica um colaborador embaixo, né, dentro da transpaleteira ali, que acaba de uma certa forma, às vezes protege, às vezes não, a depender da mercadoria
que acabou caindo, infelizmente, de um compartimento gigantesco desse dentro do estoque. Classificar os produtos, né, a questão da categorização dos produtos A até o C. Classificar a implementação estratégica de picking, né, que é a nossa separação, que aí é criar estratégias de separação por zona, né, utilizando-se de lotes ou até mesmo de ondas que sobem no sistema para se realizar a separação e consequentemente o carregamento, a gente chama de ondas. Aí tipo, subiu a primeira onda, vamos separar para depois carregar a segunda, a terceira, né, numa operação que se tem dentro do ambiente logístico. Isso ajuda muito para reduzir o tempo de atividade dos operadores também. E ganha tempo, ganha produtividade e até termina o seu trabalho mais cedo, a depender da quantidade de demanda que tem naquele dia. Automatizar os processos, né? E aí envolve a questão de separação, embalagem e o transporte. Racionalizar o SKU, né? SKU, para quem não sabe, é a sigla que a gente determina para os códigos dos produtos. E quando a gente fala nessa questão de racionalização, né, a questão mesmo de eliminar itens obsoletos, né, itens que têm uma baixa rotatividade, que a demanda não é muito alta, né, que tem um giro pequeno, né, dentro do estoque. Por exemplo, às vezes tem produtos que são idênticos, só muda a questão do tamanho, peso. Então, se a gente vê que aquele ali não está sendo vendido, então vamos racionalizar, vamos padronizar e focar no que mais vende, né, e deixar aquele de lado, não fabricar mais daquele tipo. Então isso aí a gente chama de racionalização, né, que a gente realmente enxugar ali a quantidade de SKUs, né, e deixar de fato rodando só aqueles que têm um giro significativo no nosso estoque. Aí vem também a questão de políticas, né, assim como qualquer atividade da empresa tem lá suas políticas de implementação, que aí é para garantir que sejam armazenados e movimentados de forma correta, né, mediante as necessidades da organização. Treinar a equipe, né? De nada adianta se a equipe não estiver a par das atualizações, das melhorias. E aí se faz um investimento em treinamento, né, e capacitação de seus colaboradores para que eles possam ser capazes de identificar a forma mais adequada de armazenar os seus produtos, né? A questão também de manuseio, né, de retirar do estoque para carregar os veículos. Então tudo isso aí passa de um treinamento para as equipes. E por último, que a gente pode encaixar aqui é a questão do cálculo do custo de armazenagem, né? E aí é fato que tem que analisar os fatores, né, que acabam influenciando de uma certa forma os gastos, como por exemplo o período de cálculo ali, né, o período que se faz o cálculo referente aos produtos vendidos e os que sobraram, né, e medir também o tamanho do local do armazenamento, né, e poder utilizar de uma estrutura mais sólida, de ocupar bem os espaços, de aproveitar os espaços, porque é um fator importante, né, que de uma certa forma vai chegar um momento em que vai ter mais estoque do que se tinha normal, porque a previsão de vendas não foi assertiva. Então quando se tem uma boa utilização do espaço, a gente consegue pular esse contratempo que teve, né? A gente consegue manter o estoque bem organizado, não precisa o caminhão voltar para a indústria, né? Então assim a gente consegue receber ou manter o caminhão retido, né? Em caso de mercadorias climatizadas, né? Fazer o caminhão de geladeira mesmo, deixar o produto dentro porque não tem espaço no estoque. E aí precisa daquele caminhão para manter o produto refrigerado, então ele não pode seguir, e aí vai se pagar o custo pelo mantimento dele, né? Por estar usando o equipamento do veículo, o óleo diesel também que está se consumindo ali por estar com o veículo ligado devido ao seu aparelho de frio estar conectado também, estar ligado para manter a mercadoria climatizada. Então tudo isso aí conta na questão de custo e otimização, né? Então se você vê uma pequena melhoria na questão do espaço, a gente já consegue evitar que o veículo fique retido com a mercadoria, né? Tendo que esperar que o estoque ele tenha o giro dele para poder armazenar aquela mercadoria do caminhão dentro do estoque e assim liberar o condutor e encerrar ali o processo do frete, né? Da transportadora com a empresa. Por último, quando a gente fala em aumentar a produtividade da operação e a satisfação dos nossos clientes, né, a gente pode abordar o quesito do investimento em tecnologia, né, utilizando softwares de gestão e ferramentas de colaboração de forma online para que a equipe execute tarefas com mais rapidez, né, e mais assertividade.
definir metas claras e objetivas também, né? Estabelecer metas que não fujam da linha de raciocínio, né? E monitorar o progresso de como está sendo abordado o operacional, né, para o atingimento daquelas metas, né? E a partir disso identificar soluções, né, caso não estejam andando no caminho em que se espera. Criar uma cultura colaborativa também, né, e promover treinamentos e um ambiente propício para que os profissionais eles possam se utilizar do máximo de seus conhecimentos. Mapear o local de trabalho também, né, é muito importante que tenha ciência. Quando a gente fala em estoque, a gente sabe que é um ambiente muito imenso, né, cheio de detalhes, cheio de produtos, né, é bem bagunçado, é muita gente trabalhando no operacional ali. Então é muito importante ter essa questão do mapeamento do local de trabalho. Oferecer um bom pós-venda também, né? A gente sempre enfatizou aqui no curso, né? Pelo menos até agora, a questão que não é só vender, e sim garantir uma boa experiência para o cliente, né? Um bom pós-venda para o cliente. Integrar os canais de atendimento também, muito importante, né? A questão de centralizar os dados para que o tempo de atendimento ele seja mais fluido e objetivo, né? Garantindo uma diminuição de tempo naquela tratativa e uma assertividade maior. Definir indicadores de desempenho também, que são os CAPs, e aí a gente, obviamente, ao definir, né, tem que avaliá-los de forma contínua, né, em caso de melhoria, né, manter a pegada, em caso de piora, buscar plano de ações para reverter a situação e motivar a equipe, né, de nada adianta se não tem os colaboradores motivados para trabalhar corretamente, conforme as políticas da empresa, sendo produtivo e fazendo seu trabalho corretamente, né. E aí algumas formas de motivação é a questão mesmo de buscar reduzir o estresse do trabalhador, né, garantindo uma qualidade de vida melhor para eles. Se em caso de benefícios, né, também conta bastante nesse quesito, né. São pequenos aportes que garantem uma satisfação melhor da equipe, né, por valorizar o seu trabalho, porque não é só o salário, e sim o que ele ganha na questão de qualidade de vida, né? Na questão de alguns benefícios, na própria questão do ambiente de trabalho, né? Os líderes que também tem que ser o exemplo, né? Tem que ter bons líderes para que a equipe também fique motivada. Então tudo isso conta para um ambiente mais agradável de trabalho. Como fazer o controle do estoque com eficiência? 5 pontos aqui para a gente falar um pouco sobre, né? Tem a questão de padronizar o cadastro dos produtos, registrar todas as entradas e saídas do estoque, fazer inventários com frequência, otimizar o espaço de armazenamento e monitorar o fluxo de venda. E aí algumas abordagens que se tem para padronizar o cadastro de produtos, né? Tem a questão de definir uma linha de raciocínio, né? Criar uma descrição que faça sentido para o negócio e facilite a organização das informações. Categorizar os dados também, na questão de separar os dados por tipo, marca, fornecedor, circulação dele no giro do estoque. Manter o cadastro atualizado, né? Questão de atualizar o cadastro dos produtos, fazendo alterações das leis fiscais e tributárias. Criar um processo padronizado também, definir as pessoas responsáveis pelo cadastro, né, daqueles determinados produtos, estabelecer as informações que devem constar e como elas devem ser preenchidas. E assim, a questão da padronização, né, do preenchimento correto dos dados fiscais, onde cada produto tem um conjunto de impostos e taxas que incidem sobre sua natureza. A utilização também dos códigos de barras é fundamental, né, quando a gente fala de uma representação gráfica que fica no externo do produto, né, que pode ser de uma sequência de números ou letras, né, utilizadas para identificar um produto. E assim, a identificação do estoque mínimo e o máximo, né, quando a gente fala nessa questão de mínimo e máximo, é justamente controlar a quantidade de produtos para não faltar ou sobrar mercadorias. Ou seja, eu também preciso ter esse mapeamento. Não é só vender e reabastecer, eu preciso saber o momento exato, os produtos que estão mais críticos de reabastecimento, que são aqueles que estão praticamente com o estoque zerado, né? Aqueles que ainda têm uma certa quantidade, a gente tem que mantê-los, não reabastecê-los, né? Porque ainda tem no estoque, então a gente primeiro precisa fazer aquela movimentação para aí sim poder reabastecer. Então tudo isso aí parte de um sistema eficiente, né?
para que a gente consiga reduzir o mínimo de impacto possível, reduzir o máximo de impacto possível. Porque assim, tem empresas que não tem estoque, tá? Por exemplo, cosméticos, só vende o que fabrica. Ou melhor, só fabrica o que vende. Enquanto algumas empresas elas se antecipam às vendas para poder suprir a demanda em curto tempo, né? Que é o nosso just in time que a gente viu nas aulas passadas. Então assim, não se tem um mapeamento correto de um giro, de uma operação, né? Então vai muito de estratégias que se elaboram ali, vai muito da dependência do comercial no quesito vendas, né? E quando se trata de produtos perecíveis, se tem uma pressão maior por parte do comercial para poder garantir o giro daquele estoque, né? Porque uma vez que eu trato com produtos perecíveis, que são aqueles produtos que têm validade, a partir do momento que a validade deles começa a diminuir, o valor do produto também tende a cair. Então o meu lucro não passa mais a ser o 100% que eu esperava ter, né? Então eu passo a diminuir o valor daquele produto, porque nada mais justo para o consumidor, né? Se eu estou comprando um negócio que está mais perto de vencer, então obviamente eu tenho que vender por um valor mais baixo, porque ao contrário disso, se eu estou vendendo o mesmo valor de um produto que está com um vencimento bem mais longo do que aquele, obviamente que o consumidor ele vai querer comprar o que está mais longo, né? Porque o preço é o mesmo e a durabilidade dele tá em maior tempo ainda, né? Diferente daquele que está mais perto de vencer. Então o preço é o que vai diferenciar na decisão de compra do consumidor. A gente deve também, né, registrar todas as entradas e saídas do estoque, né? É muito importante o registro porque isso permite controlar de uma certa forma o estoque em tempo real, né? E evita faltas ou excessos de produtos. A questão do inventário, né? Também é recomendado fazer periodicamente inventários a fim de garantir o controle de informações e a gestão da empresa. A questão da otimização em espaço, né? A gente tem alguns pontos importantes a abordar aqui nesse tema, né? Que é a questão de ter um armazenamento de fato eficiente, né? Escolher sistemas que venham a somar no controle do espaço, da otimização do espaço do armazenamento, né? De fato, a gente pode citar alguns exemplos aqui, como por exemplo, a verticalizar o armazenamento, né? Ou seja, eu me aproveitar do espaço dele em termos no termo vertical, né? Se utilizar da planta mesmo, conforme está a foto aqui no fundo da tela. A questão da classificação dos produtos, que a gente já falou também. A questão da organização do estoque também é crucial. Não é eu simplesmente ter um espaço gigantesco, né? Eu preciso ter uma organização, preciso saber onde está cada produto em que ali se adentrou naquele estoque, né? De nada adianta um espaço gigantesco se eu não tenho uma organização por trás daquilo ali. Realizar inventários, que a gente tocou nesse tópico também, então a gente reforça novamente, né? A questão do inventário para garantir que o controle está sendo feito de forma efetiva. E também analisar a questão do tipo de produto, né? E buscar deixar os mesmos tipos sempre um junto do outro para não deixar brechas, né? Dificultar a produtividade, dificultar a localização daqueles produtos na hora que é feita a venda e que se faz necessária a expedição, né? Então na hora de separação ali facilita até a localização. Primeiro que você tem a questão da rua e segundo que você vai ter um mesmo nicho de produtos, né, um junto do outro, né, mudando apenas algumas configurações ali, como tamanho, peso, mas tendo a ciência de que fica mais fácil a localização, né, porque além de eu ter a questão da rua, tem também o tipo do produto que por ser parecido ou igual, então isso facilita bastante. Então, assim, alguns pontos que ajudam na otimização, né? E o espaço que se tem um armazenamento. Principalmente desses pontos que falei, principalmente a questão da verticalização, né? De realmente aproveitar o espaço superior, né? Desde que tem uma distância segura do teto, né? Para o último pico ali preenchido. Também tem essa questão, né? Não é simplesmente ir até o teto de fato, mas sim respeitar um limite ali. Até para facilitar a passagem da climatização, né? Dentro daquele armazém imenso. Nesse caso aqui que a gente imagina que são produtos que requerem uma certa climatização, então é muito importante também respeitar esse espaço do teto
para último preenchimento da prateleira do estoque. Por último, a gente tem a questão do monitoramento do fluxo de vendas, né? E aí algumas etapas que a gente pode estipular para esse processo é a questão de monitorar o progresso das negociações, interagir com os clientes, garantir que todas as etapas do processo de vendas elas sejam concluídas de maneira eficiente e assertiva, analisar também o desempenho das vendas, né, por meio de metas e indicadores, gerenciar, né, a questão dos diferentes aspectos de vendas, pode se encaixar assim, desde o primeiro contato com o cliente, né, até a questão do pós-venda, né? Então é muito importante manter esse contato, né, estar aberto a sugestões que o cliente pode propor à nossa organização. Então, assim, são etapas que se faz de grande utilização para que a gente garanta um bom fluxo de vendas, né? Que é muito importante essa parte que envolve cliente, né? Tem sempre uma atenção mais especial para isso. Falando um pouco sobre a curva ABC, a gente pode definir como um método de produtos, né, que tem maior importância no estoque, por meio de 3 critérios, tanto na questão de giro, faturamento e lucratividade. E assim, a partir desses fatores, as mercadorias elas podem ser classificadas em 3 categorias. Falando um pouco sobre a classe A, a gente pode definir como produtos de alto valor e importância. Assim, eles representam 20% do estoque e são responsáveis por 80% do faturamento da empresa. Portanto, né, devem ser priorizados e monitorados com mais rigor, de forma a evitar sua indisponibilidade no estoque. Ou seja, são produtos que não comportam de tamanho e espaço, mas que significam a maior parte do faturamento daquela organização. A questão da classe B, né, aí traz a questão de produtos de médio valor e importância, aí corresponde a 30% do total de produtos disponíveis, na questão de gerar 15% dos seus resultados de vendas. Eles não demandam um controle muito rígido, mas devem ser acompanhados regularmente. A classe C, produtos de menor valor e importância, eles representam aí 50% dos itens e 5% do faturamento, não precisando ser controlado e inventariado com a mesma frequência e rigor. Ou seja, quando a gente fala na curva ABC, né, a gente pode diferenciar em 3 aspectos, que é a questão do giro do estoque, o faturamento e a lucratividade, né? E aqui a gente tem um exemplo prático disso, né? Ou seja, o que ele quer dizer, né, que os produtos, nesse ponto aqui, os produtos mais baratos, eles representam uma venda maior do que o da classe A, porém por ser um valor bem inferior, eles não conseguem atingir o que o valor da classe A atinge, né? Então a gente sabe que quando um produto é muito caro, ele não vende tanto, né? Diferente daquele que é barato, ele tem um percentual maior de giro. Por exemplo, se eu tenho um produto a R$100 e outro a 1.000, eu preciso vender 10 daquele produto de R$100 para atingir o valor de venda de um produto daquele que custa 1.000. Então, só para você entender a questão de hierarquia nesse quesito aqui, né? E aqui ele fala um pouco sobre faturamento, ele prioriza a questão de lucro, né? Para separar os itens de cada classe. Então, vai da empresa, tá? Vai da organização, desde que respeite esses 3 critérios, que é o de giro, faturamento e lucratividade. A curva ABC é também conhecida como análise de Pareto, né? Que é a que a gente viu na gestão de qualidade, que é a regra 80-20, pois ela baseia no princípio de que 20% dos fatores são responsáveis por 80% dos efeitos. A curva ABC é uma ferramenta muito utilizada no controle de estoque, mas também pode ser aplicada em outras situações. O seu objetivo é ajudar as empresas a economizar tempo na gestão de estoque, reduzir os custos de armazenagem, reduzir o estoque obsoleto, desenhar estratégias mais eficazes para aumentar as vendas, construir dados mais assertivos e mapear as preferências dos consumidores. Então aqui estão alguns objetivos que vêm para somar, né, na questão da importância da curva ABC na atividade do estoque, né? Então, assim, como é que funciona essa curva ABC? A ABC ela funciona assumindo que nem todos os itens do estoque de uma empresa possuem o mesmo valor. Isso já ficou claro para a gente quando a gente viu lá no primeiro tópico. Então, assim, ela se resume em questão de produtos mais caros, um volume maior de venda e um fluxo de caixa no verde. Então, a gente pode destacar esses 3 pontos muito importantes na definição da curva ABC. A curva A, né, que se destaca por ter os produtos mais importantes,
Ela diz respeito aos itens com maior valor em termos de consumo, considerando que os itens correspondem a 20% do que você tem em estoque, mas representam também até 80% do seu faturamento. A curva B a gente pode tratar como os produtos intermediários, né, que tem importância mediana ali, referente aos demais. Ela diz respeito aos itens de valor médio, né, os itens que correspondem a cerca de 30% do seu estoque, e quando vendidos são responsáveis por 15% do faturamento. E a curva C, que são os produtos menos importantes, é a questão de corresponder a 50% dos itens que tem em estoque, mas no fim do ano, né, após a verificação, a gente identifica que eles representam apenas 5% do que foi faturado em vendas. Então aqui fica mais um pouco do entendimento da curva ABC. E assim, visando o pós-resultado, né, a gente visa a maior lucratividade através do monitoramento e coleta de dados sobre os produtos. Você tem maior noção sobre o que mais possui demanda do cliente. Melhor direcionamento do investimento. Outro ponto, né, que é muito determinante por trás da curva ABC é que ela permite a você reavaliar os investimentos feitos com mais precisão. A gestão do fornecedor, que cerca de 80% de sua receita vem dos produtos da classe. Faz sentido até negociar melhores condições para esses itens. A redução de desperdícios, que busca atender às necessidades do cliente, bem como obter um volume de vendas significativo e aumentar a lucratividade de uma empresa, né? E aí deve categorizar seus produtos com base na demanda, importância e lucratividade. A questão do planejamento de compras, uma vez que você entende a demanda do seu cliente, é possível aprimorar o seu planejamento de compras. Planejamento de vendas, ao ampliar o olhar sobre o que é realmente importante para o seu negócio, você vai poder reestruturar o planejamento de vendas e investir o tempo e recursos em produtos que realmente impactem o seu faturamento. E aqui falando um pouco sobre os produtos perecíveis e não perecíveis, tá? Acho válido esse quesito aqui. A gente vai entender um pouco por trás como funciona algumas metodologias no meio logístico. E quando a gente fala em produtos perecíveis, né, são produtos que têm a validade, são produtos que se estragam ali em pouco tempo, certo? Aqui eu separei alguns. A questão dos perecíveis, a gente tem o leite e derivados, temos os ovos, a carne bovina, suína e de aves, né? Peixes e frutos do mar, frutas, legumes, verduras e os alimentos do nicho de frios, né? Que pode ser presunto, queijo, salsicha, entre outros. Os não perecíveis é a questão do arroz, feijão, macarrão, milho, fubá, açúcar, farinha de trigo, leite em pó, óleo e café. E assim, não é que não vençam, mas que tem uma certa validade maior do que esses da esquerda, né? E aqui a gente pode perceber do lado que ele já é estragado, né, na foto abaixo e acima um indicador de vendas. Então, quanto mais ele fica perto do vencimento, mais o custo dele vai ser menor, né? Vai diminuir mais ainda a cada vez que se passa a validade daquele produto. E assim, aqui algumas dicas de como garantir a qualidade e a segurança dos produtos perecíveis, né? É muito importante que se armazene de forma correta os produtos e nas condições adequadas, seja em climatização ou a luz correta, né, de se usar. O manuseio dos produtos, né, ter atenção para não avariar ou contaminar os produtos. Treinar e capacitar os profissionais para lidar com esses tipos de produtos. Né, além de ter uma validade muito curta, né, eles também são frágeis, então tem que ter muito cuidado. Utilizar equipamentos adequados para o manuseio, né, para não evitar de cometer avaria naqueles produtos. E criar políticas internas para padronizar as boas práticas de cuidados, né, com esses produtos. E aí, falando aqui na direita, a gente está vendo algumas siglas, né? É importante destacar a questão, quando a gente fala em perecíveis, então a gente envolve validade no meio. E aqui a gente traz 3 ferramentas importantes, que é o FIFO, o FEFO e o LIFO, que no inglês o FIFO é o First In, First Out, que é o primeiro a entrar e o primeiro a sair. O FEFO é o First Expired, o First Out, ou seja, é o primeiro a vencer e consequentemente tem que ser o primeiro a sair, porque ele está mais perto de vencer. E o LIFO é o último a entrar e o último a sair, que é o Last In,
e o first out, né? Então é isso. É o último a entrar, o primeiro a sair. Isso mesmo, que é o significado do livro. Então, aqui a gente entende, né, boas práticas, né, como funciona o estoque, né, a questão de estratégia, a questão da curva ABC, a questão de utilização do espaço, otimização também, a questão do manuseio das mercadorias perecíveis e não perecíveis, a questão também de controle do estoque, né, inventários periodicamente, o giro do estoque, né, a identificação ali dos produtos que estão estagnados, que são obsoletos, que não tem um giro muito alto, né. Para esses casos a gente precisa definir estratégias para poder vender, né, como por exemplo aquela leve 2, pague 1, né, que a gente vê muito nas prateleiras de mercado, em farmácia, enfim. Então assim, são abordagens que a gente enxerga, né, para a melhoria do estoque, para o melhor controle do estoque. Então com isso a gente encerra a aula por aqui, espero que tenham entendido muito, né, sobre o quesito estoque, né. Desse terceiro módulo ele vem com assuntos mais focados à parte interna logística da nossa cadeia de suprimentos. Então assim, espero que tenham aprendido bastante sobre essa aula. Em caso de dúvidas, voltem, revejam. Caso a questão também de pesquisar, né, de ter ideias diferentes, né, explicações diferentes também, mas que obviamente vão levar para o mesmo resultado. Então assim, são pontos importantes, né, que faz o aprendizado valer a pena, né, ter a diferença naquele aprendizado. Então com isso a gente encerra a aula por aqui. Eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, turma!